shake. Thought we built a dynasty like nothing ever made. Thought we built a dynasty forever couldn't break. It all fell down, it all fell down. It all fell down, it all fell down. Hey, it all fell down, it all fell down, it all fell down. I gave you a call. Que é sobrinho do delegado, que é um lobo? Então, para quem não ouviu a história do governador, sentem aí, eu vou contar. Eu nem sei o que pensar. Nesse momento, a única coisa que eu mais quero é que nós pudéssemos dar ao Sr. Wang mais tempo de vida. Penso mesmo. Bom, por falar em vida, eu quero ver meu irmão e os filhotes. Claro, venham. Junko, espera. Eu preciso falar com o Radial. Agora? É, agora. Mon amor, o que está te deixando assim tão tenso? Petitique, nós estamos num hospital. Aliás, o maior e mais renomado, com profissionais incríveis. Eu só quero entender por que naquela sala de cirurgia não havia um médico para salvar a bebê. De mim. Se Morpheus instruiu o Nan a agir do jeito que agiu, é porque sabia o que estava fazendo. Você também estava ciente disso, Junko. Mon amor, eu... Desabito Radial. O quê? Tire suas roupas agora e traga Radial. Sinceramente, eu gostaria que essa ordem fosse diferente. Tipo, tire suas roupas e me ame. Eu tenho cogitado essa ideia, mas não nesse momento, Petitique. Então, tire as roupas e traz o rádio, por favor. Ok, mon amor. Jimmy. Quem é Kira? E por que todos os lobos comemoraram a vida dela? Minha irmã, Jimmy. Irmã. Ok. E qual a ligação que eu, Park Jimin, tenho com ela para ter que chamá-la vida, Radial? Meu amor, lembra que eu sou um lobo antigo, certo? Lembro, sim. Eu nasci a primeira vez antes mesmo da era da Inquisição, Jimmy. Mon Dieu. Você é realmente velho. Digo, me desculpa, Não se desculpe de mim. Eu lhe devo desculpas por lhe contar uma história que parece invenção de um livro literário. Hadi, desde que eu nasci me sinto dentro de uma literatura, a qual o escritor ou escritora não tem muita piedade dos personagens. Afinal, é eita atrás de eita. Eita. Obstáculos, Radial. Agora, me conta tudo, por favor. Eu venho de uma matilha lupina. Todos nós nascemos lupus. Meus pais, Tiura, Kira e eu. Não sei ao certo como foi a criação dos meus pais quando eles chegaram ao mundo. Mas a minha trajetória começou sendo apenas um canis. Eu não tinha um corpo humano. Éramos apenas lobos com consciência, racionais em partes. Tiura, Kira. Tiura é o lobo daquela que vocês chamam de Senhora Mai. A Senhora Mai? A Alfa Lupus da Senhora Mai era sua irmã? Mais velha. Kira e eu nascemos juntos. Gêmeos? Isso. Kira é minha gêmea. Tá. E agora ela renasceu sendo gêmea do bebê 1. Por que ela não renasceu contigo? Porque você realmente quer ouvir tudo desde o começo de mim. Você aguçou minha curiosidade mais ainda. A princípio eu queria apenas saber qual ligação eu e Kira temos. Mas você acabou de dizer que no princípio vocês eram lobos. Somente lobos. Como ganhar um corpo humano? Aliás, como somos lobos e humanos no mesmo tempo? Como podemos ter duas consciências vivas e distintas dentro de nós? Foi isso que me fez querer viver todas as vidas com você, Park Jimin. O quê? Teu desejo pelo conhecimento. Tua curiosidade e teimosia. Todos os teus porquês. E nós vivemos todas as vidas juntos. Apenas uma. Duas com essa que estamos juntos agora. Por quê? Nunca faça juramentos na hora da morte de mim. O universo pode aceitar. Conte-me tudo, Hadi. Nascemos numa era onde humanos eram humanos e nós meros lobos. Não vivíamos em harmonia. Aliás, éramos caçados no inverno. Alguns humanos nos domesticavam como animais de caça.
Outros usavam nossa pele para a proteção do frio. Outros nos caçavam por puro prazer. Soa até irônico. Hoje os humanos temem os lobos. Não. Eles aprenderam a temer os homus canis de mim, homens e mulheres lobos. E quando nos tornamos homus canis? Quando essa evolução aconteceu? Não foi uma evolução. Foi um erro de percurso. Nós ouvimos do governador que somos a evolução perfeita. E você acaba de me tirar essa ilusão, Radial. Foi um erro que tornou-se a evolução mais interessante da natureza de mim. Quem foi o primeiro? Não seja impaciente, meu amor. Eu não sou impaciente. Eu gosto que sejam claros e objetivos. Ouça com atenção, pequeno humano. Pois seu lobo Elijah já conhece essa história. E o meu humano Dunku está consciente para conhecê-la também. Quando tiver dúvidas, me interrompa. Eu farei isso. O ano era 520 depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá de brincadeira. De mim. Desculpa. Foi só um choque inevitável. Prossiga. Vivíamos entre ser caçados e nos defender. A minha matilha era seletiva. Éramos apenas nós 5. Não conseguimos conviver pacificamente com outros lobos. Nosso temperamento era agressivo demais. Então até os lobos e outras matilhas nos temiam. Porém, não sei se foi obra do universo, um castigo por sermos assim, que tanto eu quanto minhas irmãs nascemos, como você diz mesmo, bugados. Quebrados? Isso. Tilda desejava betas. Kira tinha aversão a alfas e desejo por ômegas. Eu amava alfas. Nossa linhagem era digna de pena. Éramos lupinos, os mais fortes e temidos e fadados à extinção. Que droga, hein? E os seus pais? Como eles agiram com essa situação? Eles morreram acreditando que foram punidos pelos deuses, porque tinham como filhos 2 alfa-lupus que detestavam ômegas e uma filha ômega-lupus que amava ômegas. Morreram desgostosos. Você ri? Agora sim. Mas me torturei muito por culpa. Não queria ser assim de mim. Eu tentei. Eu juro que tentei. Quando seus pais se foram? Antes da chegada da praga justiniana, no ano 544 d.C. Infelizmente, minhas irmãs e eu saímos para uma caçada. Meu pai estava debilitado já pela idade. Os humanos encontraram nosso ninho. Quando voltamos, enfim, não tínhamos mais a nossa família. Não tínhamos mais a nossa matilha completa. Eu sinto muito, Had. Eu também. Mas os humanos foram punidos pouco tempo depois. Como assim? A praga de Justiniano, peste bubônica, chegou junto com navios repletos de semente e ratos. Os humanos não sabiam o que estava acontecendo. E somente eles e animais domésticos eram atingidos. Nós, lobos da mata, vimos ao pouco os humanos dos vilarejos serem dizimados pela peste. Naquela era existiam homens conhecidos como alquimistas, curandeiros. Como os biomédicos atualmente. Quase isso. Eles travaram uma batalha pela cura. Tudo que era possível criar como uma vacina eles fizeram. Até notarem que os lobos livres não eram afetados. Eles ansiavam por descobrir o porquê. E sabiam que dessa vez não podiam nos caçar e sim capturar sem nos ferir. E novamente, reuniu-se um grupo de homens, os últimos ainda saudáveis. Eles eram mais inteligentes e criaram armadilhas para isso. Muitos lobos caíram e foram levados. Mas nós, os lupinos, tínhamos consciência e raciocínio. Minhas irmãs e eu apenas observava a distância. Por muitos meses foi assim. E os humanos não conseguiam a cura. Numa noite em que a neve caía sem piedade, estávamos descansando, quando ouvimos gemidos dolorosos. Era um humano. Ele tentava sobreviver engolido entre as árvores e a neve. Tilda quis acabar com a dor dele, mas Kira não permitiu. Ela foi até o humano que mal conseguia manter-se acordado. Prendeu suas presas na pele fria da perna dele e o arrastou até a nossa toca. Ela o feriu porque não tínhamos zelo, nem noção de como tocar um humano que não fosse para ferir. Ela o colocou na toca e deitou-se sobre ele. Eu rosnei, tilintei com meus dentes em sinal de reprovação, mas ela não se importou. Tilda e eu observamos Kira tentar aquecer aquele humano que tremia e gemia. O coração dele já dava sinal de cansaço. Não duraria aquela noite. Tilda bufou e se juntou a Kira para aquecer aquele pedaço de carne que agora sangrava. Depois de algumas horas vendo minhas irmãs doando seu calor ao humano,
Me olhando e julgando por não estar fazendo o mesmo, me rendi e fui até eles. Afinal, eu também tinha frio e minhas irmãs estavam doando seu calor ao humano e não a mim. Você era egoísta, né? Muito, pode acreditar. Eu me aproximei. Notei que o humano já não estava tão frio. Tiura aquecia suas costas, Kira o seu peito. Então eu me ajeitei em suas pernas. Éramos bem maior que aquele pedaço do humano, por isso tínhamos medo de esmagá-lo. Quando eu repousei a minha cabeça em suas pernas, notei a ferida que Kira fez sem intenção. Por instinto, eu comecei a limpá-la. Não deixei que continuasse a sangrar. Acabaria chamando a atenção de outros predadores. Nessa noite, nós, os últimos lupinos da história, considerados bestas feras, cuidamos de um humano. Foi incrivelmente ridículo. Eu estou achando a coisa mais linda e fofa que eu já ouvi sobre os lupus. E quem era ele? Como ele reagiu ao acordar? Ele não despertou na manhã seguinte, nem na outra. Foram 3 dias e noites que dormiu. E nós ficamos sempre com ele e em alerta. Revezamos apenas para ir atrás de alimento. A perna dele não estava tão ruim. Mesmo assim, eu ainda mantinha limpa e livre de qualquer infecção. No 4º dia, em que até a neve decidiu dar uma trégua, ele abriu os olhos. Ele provavelmente entrou em parafusos, né? Não, ele sentou-se. Ele sorriu com os olhos. Era tão adorável e frágil. Esticou as mãos e tocou Kira. Tocou como se Kira fosse uma miragem. Depois afagou Tiura, que rosnou para ele, para que ele entendesse que era para se afastar. E por último, olhou nos meus olhos. Tocou meu focinho como se eu fosse um mero cão e disse: "Obrigado por lamber minha ferida." Beijou minha orelha e continuou: "Agora eu já posso voltar para casa." Levantou-se e saiu. Simples assim, ele não temeu vocês? Vocês não ficaram com medo dele, sei lá, trazer os outros homens para a toca? Por ele não nos temer, levantar e ir embora, nós sentimos a necessidade de segui-lo. De todos eu era quem mais conseguia sentir seu cheiro, então apenas seguimos seus passos à distância. Ok, Had. Mas eu não vou conseguir esperar até você dizer, por conta própria, quem era ele. Me diz logo, antes de continuar, por favor, quem era esse humano? Você, Park de mim. Eu? Sim, você. Seu corpo pequeno, mais forte. Seu rosto angelical com os olhos sorridentes. Você com a voz aveludada mais firme. Era você, exatamente como é hoje. Eu já vivi aqui antes. E foi há muito tempo mesmo, tipo, eu sou Matusalém. Eu sou Matusalém de mim. Ops, bola fora de novo, né? Eu gosto de como você traz leveza pra tudo. Porque, a partir de agora, a narrativa não terá mais leveza. Agora vem a parte que a Rita traz de Rita. Mas, agora você conseguirá entender tudo. Eu estou ansioso por isso. Seguimos uma, que agora eu posso enfim chamar de mim, certo? Ou vai confundi-lo mais? Eu prefiro que por hora continue chamando ele de humano. Assim será. Seguimos o humano. E no meio da floresta encontramos uma espécie de moradia. Tinha poucas janelas. Estava ocultada por muitos galhos. Era grande. Vimos quando o humano bateu na porta. Era como um código. Outro humano abriu e sua expressão era de surpresa, tristeza, alegria. Eram muitas emoções que emanavam daquele humano. Ele abraçou o nosso humano e chorou, puxando-o para dentro. Após longas horas em que ficamos em tocaio, um outro humano saiu como um raio. Ele estava furioso. Tinha em mãos uma espécie de arma. Gritava muito. Pudemos ouvir quando ele disse que mataria os lobos. E em seguida, nosso humano... Você já disse 2 vezes nosso humano. É um jeito de falar para que você não se confunda, meu amor. Ou é porque você e suas irmãs já se apegaram ao humano? Eu, no caso. Shhh. Deixe-me terminar, Jimmy. Tá. O nosso humano saiu também. E ele abraçou o outro. Ele tentava acalmar aquele humano irritado. De repente, mais humanos saíram. Todos ficaram em torno do nosso humano, você, e do outro irritado. Vocês conseguiram ouvir o que eles diziam? Sim. O nosso humano dizia que os lobos que cuidaram dele poderiam ser a última parte que eles precisavam. Que ele tinha certeza que éramos lobos. Ele tinha razão. Que éramos lobos? Sim. Mas ficamos confusos pela parte de sermos o que faltava. Kira nos olhou preocupada. Já Tiura virou as costas e pediu que saíssemos dali. Vocês fizeram isso? Iríamos fazer. Até nós vermos incrédulos 5 lobos irem de encontro a eles.
e demonstrarem afeto, lambendo suas faces e abanando seus rabos. Lobos domesticados? Não, não poderia. Todos que foram domesticados também sentiram a peste. Eles eram livres. Lobos livres, mas que tinham alguma ligação afetiva com aqueles humanos. Eu não achei estranho, Had. Às vezes aqueles humanos poderiam ser bons para eles. Os lobos eram na sua maioria alfa de mim. Somente um ômega e um beta. E por suas posturas, pelagem e cheiro, não eram da mesma matilha. E isso é que deixou vocês incrédulos? Sim, nenhuma matilha convivia em harmonia. Cada qual tinha seu território. Mas eram alfas de mim. Não pareciam querer lutar por território. Pareciam bem entre si. Naquela era, isso nunca seria possível. E depois, o que vocês fizeram? Quem fez foi Kira, abusada e sem medo. Se aproximou da cena. Imediatamente os lobos fizeram cerco em torno dos humanos para protegê-los. Eu e Tiura, vendo a situação, não tivemos escolha a não ser ir até Kira e ficar ao seu lado, porque certamente teríamos uma batalha. E teve? Quando sentimos a vibração dos movimentos, os feromônios de ira e medo se espalhando. Quando fizemos o primeiro movimento de ataque, o humano, nosso humano, você, se colocou em nossa frente para nos proteger. Eu era muito corajoso naquela época. Para mim, pareceu mais como um sem noção, sem amor à vida. Quem se meteria numa batalha entre 8 lobos? Vendo dessa perspectiva, realmente foi sem noção. Mas todos os outros lobos estavam prontos para o ataque, até o ômega e o beta. Exatamente. O que me foi estranho. Continua, Had. O humano, nosso humano, se colocou à nossa frente. Eu senti seus pequenos pelos arrepiarem, a adrenalina, medo e coragem serem expelidas pelos seus poros. Ele até rosnou. Foi tão lindo e estranho. Aquele pedaço de carne miúdo agindo como um alfa protegendo sua matilha. Sem notar, minhas irmãs e eu estávamos ao lado dele, em posição de guarda, como se ele fosse o nosso líder. Os outros lobos e os humanos ali presentes ficaram tão confusos que mal reagiram. Eu consigo até visualizar a cena. Eu até arrepiei. Você sempre arrepia de mim. É muito sensível. Não fala essas coisas, Radial. É emoção. É uma cena linda. Um humano defendendo seus lobos. Continue, por favor. Um dos humanos, ele deu um passo à frente dos lobos. Se abaixou e com a voz calma disse: "Sou o Silk Jin, o líder dessa família. Sejam bem-vindos." Tá brincando. O Jin, o nosso Jin. Era como ele. Chamava-se como ele. Mas não era o Jin dessa vida aqui de mim. Não importa, era o Jin. Eu e o Jin estávamos em outra vida juntos. Então prepare-se para a surpresa. Had, eu tô até me tremendo todo. Eu pensei que contar essa história seria maçante, mas olha pra você. Parece um filhote descobrindo seu cheiro pela primeira vez. Continua, Had. Assim que Silk se apresentou, ao lado dele se aproximou uma lobo, uma ômega, Estia. Se apresentou a nós como fiel companheira daquele humano. Ficamos chocados. Ela era apenas um lobo comum e tinha consciência, não era irracional. Em seguida, Silk apresentou os outros integrantes da sua família. Namjoon, Taehyun, Jungkook, Hoseok e Yoongi, que não era chamado assim. O chamavam apenas de Ryon. E os lobos, Had? Estia, a lobo ômega, nos apresentou Morpheus, Jetfe, Arkin, todos alfas, e Esteran, uma beta. Não, entendi. Estia é atualmente o lobo de Jin, Morpheus de Nan, Jetfe de T. Quem é Arkin e Esteran? E por que o humano eu de mim não tem um lobo? Você e Jungkook até entendo, afinal, estavam se conhecendo naquele momento. Arkin é o lobo do Yon, e Esteran é o beta de Hoseok. E espera, Fofinho não se chama Fofinho? Você acredita mesmo que um lobo debochado, ranzinza, como o lobo do Yon, se chamaria Fofinho? Mas o Yon, ele deu o nome e Fofinho nunca reclamou, então... Arkin tem uma ligação forte com o Yon. Como nessa vida Yon renasceu como um não nascido, sem nome, Arkin aceitou qualquer nome que lhe fosse dado. E Rob tem um lobo dentro dele, com nome e tudo, mas os betas, eles... Se rebaixaram por anos, ao ponto de não se conectarem com os seus lobos. Eles não se tornaram assim por opção. Eles foram obrigados a acreditar nisso. Afinal, os betas foram convencidos que por não expelirem feromônios, não eram atraentes e não gerariam filhotes. Então, qual seria a razão da conexão deles com seus lobos? Isso foi tão triste e repulsível, Had. Eu não gostei da forma que você falou. Essa é a verdade contada por anos de mim. Mas não é a verdade total.
Você sabe a verdade. Sei, mas não é agora que eu vou te contar. Pula logo pra parte que todos nós se fundimos com os nossos lobos, Had. Você acha que foi por magia? Uma grande lua de sangue apareceu no céu e nos fundimos como humanos? Eu tô quase cogitando essa opção. Tudo parece mágico demais, Had. Não foi magia de mim. Foi algo muito mais espiritual do que mágico, mas também foi científico e mortal. Mortal. Nossas várias vidas, digo, de alguns de nós, girou sempre em torno da morte. Ela sempre estava lá. Essa é a verdadeira parte da história que eu sentirei tristeza, não é? Provavelmente de mim. Sabe, Radial, em todas as histórias, nem tudo são flores. Os espinhos e as podas fazem parte do círculo da vida. Ok. Vamos lá. Depois das devidas apresentações, eles nos levaram para dentro da grande casa. Foi então que notamos que não era só uma casa. Era uma espécie de laboratório de mim. Pelas anotações espalhadas pelas plantas medicinais e cheiro de álcool, eles não eram simples humanos. Eu tive medo. Lembrei-me que estavam capturando os lobos e tentando descobrir por que eles eram imunes à peste. Eu rosnei e me impus. Kira e Tira fizeram o mesmo. O nosso humano, ele veio até nós. Nos afagou, nos acalmou e disse: precisamos apenas de um pouquinho do seu sangue, nada mais. Espera, eles... Estavam tentando encontrar a cura para a peste. E, pelo visto, sabiam bem mais do que aqueles governantes da época. Had, como eles testavam isso? Após nos acalmar, nosso humano começou a falar conosco. Ele nos tratava como iguais. Ele apontou para Nan e Jin e disse que eles eram os alquimistas da família. Eles estavam pesquisando a cura. E que os outros, bem, eram eles que recebiam os testes. Peraí. No caso, eu, Jonku, Taeyeon e Rob éramos cobaias? Foi o que eu me perguntei. Infelizmente eu não conseguia me comunicar com os humanos ainda. Ainda? Com os lobos ali presentes tínhamos comunicação, mas com os humanos não. Compreensível, né? Had, só uma dúvida. Tô pensando aqui. O outro humano que estava bravo, que queria caçar vocês, quem era? E por que a raiva? Era Hyun, ou Yoongi. Vocês eram irmãos naquela vida de mim. Quando você contou que foi acolhido por lobos por 4 dias e que tinha certeza que eram lobos, Hyun ficou irado, porque os seus pais foram dizimados por lupinos. Meus pais. Meu Deus, Ion era meu irmão. Nossos pais foram mortos pelos seus pais, no caso lobos. Sim, e foi Hyun que caçou e matou meus pais enquanto estávamos fora. Eu nem sei o que dizer, mas vocês protegeram e cuidaram do meu eu naquela vida porque ele... A mordida na sua perna não convenceu ele que nós te protegemos. Porque meu eu dessa vida estava sozinho no meio de uma nevasca. Já chegaremos nessa parte, Jin. Vamos voltar à parte que não Jun e Seokjin estavam pesquisando a cura? Sim, claro. Desculpa por cortar a tua narração. Eu disse que você poderia interromper sempre que tivesse dúvidas. Como eu disse, não conseguia me comunicar com os humanos. Então Estia e os outros lobos presentes ali eram a minha única saída. Morpheus e Estia eram visivelmente mais ligados. Eles eram um casal. Morpheus também estava sempre ao lado de Nanjun, então sabia tudo o que ele estava fazendo. Foi ele quem contou a mim e a minhas irmãs sobre todas as tentativas falhas da vacina. Ele nos contou que eles encontraram no sangue Canis um anticorpo que, unido a alguns princípios ativos de ervas inibidoras, formava uma espécie de proteção no corpo humano. Mas que todos os testes falharam, porque ainda não tinham descoberto quais misturas eram as certas. Por muito tempo eles não souberam nos identificar, mas agora já sabiam qual de nós era alfa, ômega e beta, porque estavam convivendo de perto com os lobos. Então estavam perto da cura, pois agora com os novos testes notaram que as cobaias estavam aguentando mais tempo. Como assim? Tiveram muitos humanos que aceitaram ser cobaias de mim, mas não resistiram. Você, Tae, Hosuke, Jonku e Yeon eram os únicos que ainda aguentavam. Como isso funcionava, Radial? A princípio, o alquimista extraía um pouco do sangue de cada lobo ali presente. Depois extraía das plantas a sua essência, injetava na cobaia, então a cobaia era exilada. Se ela voltasse com vida, deu certo. Se não... A cobaia não resistiu. Então foi por isso que o meu eu estava sozinho no meio da floresta numa nevasca? Sim. Ou nós éramos muito corajosos ou muito imbecis, Radial? Cogitei que vocês eram imbecis de mim. Eles já haviam feito muitas misturas, muitas tentativas. Ainda não conseguiam uma cura.
mas conseguiram estabilizar o efeito do sangue lupino no corpo humano. Depois que a cobaia voltava com vida, seu sangue era extraído e injetado num rato com a peste bubônica. E assim eles saberiam se funciona ou não, mas nunca dava certo. E deu certo alguma vez? Eles nunca testaram com o sangue de um lupus. O nosso humano, você naquela vida nos encontrou, ou nós o encontramos, eu ainda não sei o certo. E enfim eles tinham a oportunidade de tentar usar o sangue lupino. Mas Kira e eu não permitimos. Sério? Por quê? Eles não iriam conseguir nada com isso, a não ser se matar de mim. Era mais claro que a luz do sol. Mas pela sua expressão, vocês mudaram de opinião, não é? Sim. Foi quando um lobo alfa, chamado Elijah, chegou até a casa. Elijah, o meu lobo, ele estava lá. Ele estava. Algum problema, Had? Elijah chegou doente de mim. Ele tinha a peste. Como assim? Os humanos não queriam aceitá-lo lá. Ele foi pedir ajuda. Mas os humanos estavam com medo. Elijah morreu. Não. Quando os humanos negaram a ajuda, Kira e eu decidimos ir com ele. Ele não ficaria sozinho no final. Mas a peste... Quando os humanos viram que nós iríamos embora, o nosso humano teve a ideia de que Elijah seria melhor cobaia do que os ratos, afinal ele era um lobo, e convenceu os outros a manterem Elijah recluso, mas com cuidados médicos decentes. Eu senti o cheiro de Elijah e algo em mim acendeu de mim. Era ele, o meu parceiro, mas eu sabia que Elijah, sendo alfa assim como eu, provavelmente não sentiria o mesmo. Ele estava tão debilitado que eu não ousei me aproximar como eu queria. Foi por Elijah que eu permiti que meu sangue fosse extraído para o teste. Foi assim que eu me senti quando eu conheci o Junko nessa vida. Eu queria tanto. Tentei evitar. Ele usava IMAX e era muito bravo. Pois é. Mas lá no fundo todos nós sabemos de mim. É o nosso elo. E depois, Had? Depois que Elijah chegou, como foi? Uma coisa estranha começou a acontecer. Um dos humanos, o Junko, ele começou a ter um zelo maior com Elijah. Ele estava sempre por perto, mesmo não podendo entrar onde Elijah estava. E isso fez com que eu me aproximasse do Junko. Era automático. Onde Junko estava, eu estava. Ele até se incomodava, tentava me afastar, mas eu não saía do lado dele. Had, o Junko e eu, nós não tínhamos nada nessa vida. Não. Vocês nessa vida mal se falavam, o que eu achava estranho. Com os outros vocês eram amistosos, mas um com o outro eram introvertidos e ignoravam a presença. Eu pensei que Junko e eu éramos predestinados desde sempre. Eu sou muito iludido. Somos todos predestinados, Jimmy. Não esqueça disso. Mas nem sempre é como nos contos de fada. Amor à primeira vista. Entendi. Continue, por favor. Kira, minha irmã Omega Lupus, estava sempre com você, Jimmy. No caso, com o teu eu daquela vida. Ela sentia um carinho, um apreço enorme por você. Estava sempre pronta para te proteger. Mas também tinha amor por Hestia, a lobo Ômega que estava sempre com o Jim. Kira estava atraída por Hestia. Tipo, romanticamente. Estava. Mas ela nunca se aproximou porque Morpheus era o alfa de Hestia. Deveria ser uma sensação horrível. Até foi no início. Mas aquela atração acabou virando admiração e um amor diferente. Kira começou a ver em Hestia a mãe que a nossa mãe nunca foi. As ômegas lupus não eram muito gentis naquele tempo, e Hestia era uma ômega gentil e protetora. Mas, infelizmente, ela nasceu errada. Errada? Hestia era uma ômega que não podia gerar filhotes. E Morpheus foi o único alfa que a aceitou. Mesmo sendo apenas lobos, ele sentia um amor como um humano. E eles já eram muito evoluídos, Had. Enfim, meu amor. Had, quando eu comecei a ser o seu amor, você disse que o elo que temos vai além da marca. Numa noite, Nanjun fez mais um soro para a tentativa de vacina. E dessa vez os outros sentiram medo de serem cobaias, porque dessa vez o meu sangue também estava no soro. O nosso humano, você, de mim, aceitou. Mas dessa vez, por um motivo desconhecido por todos, Junko não permitiu que você fosse exilado na floresta. Eu não entendi muito bem. Fiquei muito feliz por ele se impor e exigir isso. Os outros aceitaram e você recebeu a vacina. E foi colocado num pequeno quarto. Depois de algumas horas, eu pude entender por que as cobaias eram exiladas. Por que, Had? Ouvir os seus gritos de dor de mim era desesperador. Ouvir você se jogando contra a parede
implorando para viver e morrer ao mesmo tempo, foi a situação mais assustadora que eu vivi. Ver os outros humanos e lobos chorando pela tua dor e coragem foi dilacerador. E eles não podiam interferir, certo? Certo. Foram horas assim. Os outros não suportaram e saíram. Ficou somente o humano Jonku, Kira e eu. Quando você se calou, Jonku abriu imediatamente a porta daquele quarto. Ele caiu de joelhos e começou a chorar. Kira e eu corremos até você. Você estava num estado lastimável. Parecia que desta vez a tua vida tinha ido embora. Eu me aproximei e no impulso eu comecei a limpar os seus ferimentos enquanto eu ressonava um choro baixo. Não tinha vida em você de mim, eu tinha certeza.